os rabinos dos Mishpatim, ou a magistratura, de alguma forma, criavam outras leis, que vocês vão saber na frente nesse debate, que eram consideradas como o quê? Jurisprudências. Mas eram do que? As interpretações das tradições, que viravam um tipo de lei aí que eu vou falar lá na frente para vocês no debate deles. Ou seja, se eles expusessem mais os pontos de vista de cada um e não ficassem em interrupções, como o Caio Fábio toda hora fez, com certeza o Rabino Ventura teria dado uma brilhante aula, mas o Caio se sentiu muito incomodado. Caio, parece que a sua paixão pelo seu Jesus e sua chave hermenêutica não lhe permitiu aprender um pouquinho com o Rabino Ventura, né? Mas vamos lá, preste sua atenção. E a outra lei que o Fábio vai questionar, que eu vou falar para vocês, que não tem nada a ver, ele está fazendo uma equiparação esdrúxula. Reverendo, desculpe, esdrúxula. Por isso eu quero dizer que esdrúxula é você querer interpretar a tradição, ok, judaica da Torá a partir da contemporaneidade, a partir do seu próprio condicionamento. Isso não é hermenêutica, Fábio. Ô, Caio, isso é hermelouca. Você ignora, extrapola toda a dimensão da própria praxe da tradição para dar um sentido ou querer fazer que um rabino acredite que o pecado, né, de comer coisas impuras, ele é mais abominável ou maior do que o pecado de exclusão da prática sexual impura entre pessoas do mesmo sexo. Não vai colar, Caio. Ok? Não vai colar. Ok? Então, é preciso entender cada lei dentro do seu contexto. E o Caio fez perguntas para o Morel, ou afirmações, que demonstram que ele não sabe nada da tradição judaica. Escolheu um rabino para querer discutir ou bater um papo. Ele poderia ter ficado ali, tomado uma aula maravilhosa e saído de mansinho com banquinho. Mas, infelizmente, Caio, você, né, enfim, eu acho que a vaidade ou a paixão cega realmente pelo que você acredita não lhe permitiu aprender mais. Porque não importa se o Novo Testamento ele é resultado, evidentemente, de uma outra tradição que nada tem a ver com o Antigo Testamento. Ok? Mas, de alguma forma, está sob penas de uma aristocracia judaica pró-romana. Isso é fato. Prestou atenção? Torá, Mishpatim, Sedeká e Rukot. Rukot, sim. Ali em Rukot, que vem de Ruk, que quer dizer estatuto, Rukot é o plural, ou Rukim, para estatutos, que formam um conjunto de leis observáveis. E pasmem, senhores, está absolutamente certo o Rabino Ventura. São leis consideradas eternas e imutáveis para a tradição. Com o passar dos anos, dos séculos, os próprios rabinos foram dando novos sentidos, porque a sociedade muda. Nós temos diferentes escolas judaicas no decorrer da história civilizatória de Israel. Você vai ver que o problema do Antigo Testamento ser intervencionista é justamente porque nem todos acreditavam. É como você olhar para o cristianismo hoje, esse monte de igreja, de boteco, aberta em cada esquina, cada um com uma placa. Igreja do Cuspe de Jesus, igreja do Milagre do Balacobaco, né? É igreja pentecostal, igreja não sei mais de quê, igreja não sei de quê. Era a mesma coisa. Dentro da estrutura do judaísmo, mas falando do Israel primitivo, você tinha comunidades, hebraimitas, os efraimitas, né? A classe judaíta que lograva para si esse poder todo, né? Postulado por uma tradição saducita. Então, havia. Mas o problema piora a partir do exílio, porque o exílio, o pós-exílio, vem como uma proposta de dominação de uma classe superior, sadocita, a favor do templo e de Jerusalém. Aí, meu amigo, o negócio pega. É onde vai ter os essênios, os saduceus, os zelotas, e a guerra instaura dentro de Israel. Ou seja, Israel consegue se dividir. Os problemas da divisão de Israel não têm a ver com os problemas, vamos dizer, militares ou culturais e políticos. Não, é interno. Entende? Então, vamos ouvir o reverendo Caio Fábio. Na sequência, ele disse: se vocês não cumprirem,
Aí ele diz, Ele diz, o judeu que continue judeu, mas que aquele, como você citou, é muito interessante aquela passagem dele diz do converter, o que nasceu não judeu, que ele continue assim. Mas em nenhum momento Jesus revogou aquela lei que ele diz vir do Pai. Na prática dele, pelas pessoas que ele acolheu. Mas isso não é E o revogar a lei. evangelho transcendeu ao judaísmo em Jesus, é dos gentios. Muito então, bem, para os gentios, quem está falando aqui é não um para os judeus. É um muito bem. vira-lata na graça de Deus, feliz por ser alcançado pelo favor imerecido, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com coisa alguma dessa, exceto com esse amor que me incluiu. O Caio, de certa forma, ele só faltou um pouco fazer o apelo e perguntar ao Rabino Ventura se ele queria aceitar Jesus, a sua chave hermenêutica como Salvador. Vamos lá, prestem sua atenção. Primeira questão, é a visão distorcida do Caio Fábio em relação à postura de Jesus em detrimento do legalismo presente na sua época. Lembrando, parto sempre da análise de um Jesus narrativo, do Jesus descrito nos evangelhos, que nós não conseguimos identificar, porque são tantos Jesus num único evangelho, né? Chamando os evangelhos sinópticos e canônicos, ou João, por exemplo, que fica difícil. A gente não vai falar disso. A questão é que o Caio parece que tem dificuldade de não conseguir compreender a dimensão e o contexto em que o próprio Jesus está situado. Significa dizer, Caio, lamento te informar, Jesus não revogou absolutamente lei nenhuma. Sabe o que é lei nenhuma? Isso mesmo. Ele não revogou absolutamente lei nenhuma. E fica fácil a gente explicar mesmo. Depois eu vou trabalhar o conceito de telos, que é o termo que o Caio vai usar lá, tá? E não tem absolutamente como dizer que Jesus revogou. E aqui eu não quero dizer se ele era fariseu, se era saduceu, se era zelota, se ele era essênio, porque ele era tudo. Você vai encontrar o Jesus que você quiser ali. Ele é uma mistura de tudo, entende? Tinha que ser uma mistura de tudo. O que você vai perceber, primeiro, quem havia dado a lei segundo a tradição? Bem, a lei foi dada por Deus, Hashem, segundo os judeus, ok? Em homenagem aí ao Rabino Ventura, Kedosh Baruchu, bendito seja o nome, aquele que é. Beleza, Hashem deu a lei, a Moshe Rabbeinu, tradição, né? Beleza, a partir então desse momento, se entende que as leis foram dadas por um ser supremo, que está acima da tradição. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Se existe um constituinte que promulgou uma lei e a estabeleceu em processo de vacácio, eu sou jurista, eu posso falar, tá, Caio? Eu sou operador do direito, estudante do direito, eu posso falar. E o modelo que eu vou dar para vocês, para você aproveitar agora e aprender, ok? E o Caio aproveitar e aprender também, é que nem mesmo os rabinos podem revogar a lei. Só quem poderia revogar a lei era o próprio Deus. Só pode revogar a lei o constituinte, ok? E quando revogar a lei, ele deve expressá-la de forma tácita, ou seja, de maneira objetiva, clara, transparente, para que não haja injustiça. Pois bem, vocês irão perceber que no decorrer do desenvolvimento do próprio Israel, muitas leis vão sendo aparentemente suprimidas. Isso acontece, lembra lá que eu disse sobre a magistratura, sobre o grupo Mishpatim, juízos, que consequentemente é objeto de uma tradição que vai julgar. Pois bem, fazer isso eram os rabinos, a tradição, os sacerdotes, já que eles recebiam a lei em nome de Deus. E para não revogar a lei, uma vez que só quem poderia revogar a lei era Deus, Javé, Hashem, Adonai, ok? O que os sacerdotes faziam? Eles davam uma interpretação extensiva. Significa, a lei estava ali, como eles não ousariam mudar. Por isso a máxima de Jesus, quem mudar um tio dessa lei será punido. Seria contraditório Jesus revogar, pior, revogar a lei só no fato de descumprir, de acrescentar ou tirar da lei. Olha, não é isso que Jesus diz? Olha, Caio, eu acho que a idade está te atrapalhando um pouco, presta atenção. Porque o próprio Jesus, ele irá ensinar sobre isso. Ele vai dizer, olha,
Ei, se alguém acrescentar nesta lei ou tirar um tio, será réu de juízo. Imagine revogar. Se havia uma punição de alguém para poder revogar, e não adianta o Caio pular, extrapolar, dizer que, mas Jesus era Deus. Caio, aí você vai ter problemas sérios. Aí a gente vai entrar para uma dimensão teleológica e não só teológica, que isso só vai te mostrar o quanto você vai se complicar. Por quê? Porque não há possibilidade de se falar que Jesus, nesta dimensão, revogou a lei. E o Caio, ele tenta trazer uma ideia de revogação subjetiva. O que ele quer dizer? Que Jesus revogou a lei de forma subjetiva através da sua prática, através do seu comportamento. Peraí, será? Eu acho que não. Mas onde é que o Caio diz que ele revogou a lei? O Caio vai dizer depois que foi na cruz, quando ele disse está consumado. Olha, era bem, se ele depois da morte revogou a lei, não havia necessidade dos próprios cristãos serem perseguidos pelos judeus por decorrência de um novo modelo de crença. Não seria notável, ok? Você percebeu cristãos sendo assassinados, perseguidos por judeus. Os maiores inimigos do tal Paulo são os judeus, que culpavam e apontavam pelo fato dele ir contra as leis. Olha só, foi o motivo de maior perseguição. Porque vamos falar do próprio Inácio de Antioquia, que fica revoltado, dizendo não vamos judaizar, que é um inimigo ferrenho da tradição propriamente judaica. Por quê? Porque ele fundamenta ideias de que, em Cristo, essa é a ideia. Ok? Preste atenção. A lei foi revogada, mas por quê? Porque nós temos um cristianismo que está em desenvolvimento. É um segundo tipo de cristianismo, porque cristianismo sempre teve, ok? Agora, esse cristianismo oficializado é só lá no quinto século, com Constantino e Teodósio. Então, primeiro, eu vou explicar aqui ao reverendo Caio Fábio e ao ilustre Rabino, que eu também não concordo com tudo que ele defende, mas eu também não posso discordar, porque eu estou dentro da dimensão em que ele está inserido. Foram anos estudando sobre isso. Então vem para cá. No meu trabalho, que você pode ter acesso de pós-graduação, em que eu fiz uma pesquisa sobre o antagonismo do Estado divinatório, trazendo uma análise histórica, começando lá pelo Oriente Próximo, de como se desenvolveram as civilizações com base em códigos de leis, eu trouxe uma ideia do Rab Avraham Eshel. Eshel defendia uma ideia de que Jesus não poderia ter abolido a lei, revogado a lei. Primeiro, porque ele não estava acima da lei e tampouco era Deus. Ele não poderia ter feito isso em momento nenhum da sua vida, mesmo dando uma interpretação acima da lei rabínica, não da lei de Deus, que eram conhecidas como Maaser HaTorá, leis de cerca. Compreendeu aí? Beleza. O rabino, o Rab Eshel, ele diz o seguinte: olha, o ato de justiça a partir dos condicionamentos humanos se dá por um saltar da lei. Ok? Saltar da lei. Ou seja, o que o Caio diz sobre revogar, não é revogar, Caio. Eu lamento te informar, ok? E é bom que você leia o Rabino Avraham Eshel, um dos maiores filósofos do judaísmo de todos os tempos. Ele traz um conceito maravilhosíssimo, tá? De judaísmo dinâmico, em que o mesmo irá apresentar justamente esse conceito de que a lei só pode ser revogada, evidentemente, por seu constituinte. Logo, quem deu a lei, na perspectiva mítico-literária, foi Deus. Portanto, só ele poderia revogar. Revogando a lei, para não haver cumprimento de injustiça, essa lei revogada seria positivada de forma tácita. Havendo problemas relacionados à dimensão histórica, o que seria feito? Dado uma interpretação não mais literal da lei, mas do espírito da lei. E aqui eu volto agora para o Rabino Ventura. Rabino Ventura, se você assistir esta live, é claro. Agora, Eshel vai falar de que não é mais uma interpretação legalista nos dois sentidos. Legalista no sentido literal da lei, tal como foi dada por Deus, ok? Mas entendendo o espírito da lei e a dimensão histórica do ser humano como finito e capaz e suscetível à falha. Portanto, a lei, por ser imutável, continua a lei. Porém, diante de um caso concreto, o julgador, no caso o juiz, o rabino, ele interpreta a lei dentro da própria dimensão histórica e dos condicionamentos. Esse é o soltar
por cima, ok? Vão refutar o Exé, não a mim. Segundo ponto, aqui há um problema relacionado a Maser Torá, as leis de cerca, que eu disse. O que eram as leis de cerca? Diante da frouxura, dos condicionamentos, dos problemas relacionados às injustiças, aos debates, aos conflitos internos entre os próprios judeus, das injustiças sociais demais, do legalismo de fato da própria tradição, o próprio farisaísmo, se pensou em uma interpretação que de alguma forma, afrouxasse um pouco a lei. E é essa lei que Jesus está criticando e que Paulo também, supostamente, irá criticar. Não é a lei de Moisés, não é a lei de Deus. E aqui eu me abro a um debate com o Moré Ventura, agora é Rabino, com Caio, e me coloco à disposição também do canal Inteligência Limitada. Ora, o que eu estou querendo trazer para vocês entenderem este problema é que se pensava claramente em cumprir o espírito da lei, que era para a justiça, para a instrução, e se criticava o legalismo dos rabinos. Por isso, na narrativa, você tem um Jesus que vai toda hora dizer, vocês atam julgos pesados sobre os ombros dos indivíduos, sem sequer com o dedo vocês carregam. O que é isso, senhores? Ele não está falando da lei propriamente, da Torá. Não, ele não está falando da Torá. Ali não tem nada a ver com Mishpatim, não tem nada a ver com CDK, não tem nada a ver com Rukot, não tem nada a ver, ok? Ali, ele passa a entender a dimensão criada pela tradição. Por exemplo, se pensa hoje os 313 mandamentos, chamados de mitzvot, divididos em duas seções de negativos e positivos, que, na verdade, até hoje, são observados por diferentes escolas do judaísmo. Portanto, se pensava que essas leis que foram interpretadas, cujo objetivo era tentar reparar a injustiça, de alguma forma, vinham também uma forma de legalismo, porque se exigia demais, ou aquele puritanismo exacerbado, onde a tradição determinava, tem que lavar a mão, tem que acender vela, tem que bater 3 vezes com a testinha não sei aonde, tem que usar o tzitzit, tem que usar o talit, não ore com a cabeça descoberta, tem que ter o kippar, tem que se fazer as brahot, não é isso, Rabino Ventura? Tem que se fazer as brahot, Então, aquilo se tornou algo evidentemente mecânico, e havia uma discriminação absurda, como há até hoje, absurda. E nesse sentido, o Caio se contrapõe agora ao Rabino Ventura, justamente tentando dizer, olha, peraí, eu sei que a lei está ali, mas Jesus a revogou de forma subjetiva, com as suas práticas. Caio, veja só, não, o seu Jesus instaura, ele não revogou nada. Sabe o que é nada? Nada. Ele apenas instaura um novo modelo que não tem nada, zero de tudo com o Antigo Testamento. Se inicia em Jesus uma nova religião, Caio. E lamento para quem não concordar. Não tem nada a ver com judaísmo. Ok? E Caião, me desculpa. Você adota uma religião greco-romana em sua Gênesis. Ok? E, portanto, é tolice querer, inclusive, interpretar Jesus, a sua chave hermenêutica, dentro de uma perspectiva crítica do Antigo Testamento. Esquece isso, Caio. Esquece. Vocês conseguiram compreender? Sim ou não? Conseguiram? Beleza. Olha, à medida que eu for fazendo a live, o link tá aí para quem quiser entrar, eu peço a você que incentive o meu trabalho. Ajude com que este conteúdo chegue a mais pessoas.